Olá, seres de luz! Bem-vindos ao Oráculo dos Anjos. Eu sou o Mago Uriel e serei o anfitrião de vocês aqui no nosso espaço no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos semanais e considere deixar o seu like, isso nos ajuda a entender quais assuntos vocês estão gostando e gostariam que eu trouxesse mais desses conteúdos aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Todo bom magista, todo bom espiritualista, ele tem que compreender o poder da oração, né? Quando a gente começa na magia, a gente entende muitos fatores, né, espirituais, aprendemos sobre como moldar a realidade ao nosso redor, aprendemos a mudar a realidade de outras pessoas, né, através da magia, mas a gente às vezes também precisa nos proteger. E a oração, ela é uma das formas, né, mais antigas de proteção. Ela não é algo só para essa finalidade. Na verdade, a oração, ela é um portal que nós abrimos para a nossa entidade superior, para o Deus a qual nós servimos, né? Eu, por exemplo, quando vou orar, eu oro a Adonai, né? Ao Deus hebraico, ao panteão hebraico, né? Eu vou voltar as minhas orações a o Deus eterno de Israel. Mas a oração, ela não é só relacionada ao panteão hebraico cristão. A oração, ela é muito mais antiga do que o próprio conceito de religião, tá? Uma da conexão mais íntima que nós temos com o divino, né, é através da oração. Nós acabamos nos conectando com a oração, né? Nos conectando com o espiritual através da oração. Então, no momento que nós fechamos os nossos olhos, nós mentalizamos a quem a nossa oração está sendo enviada, abre-se imediatamente um portal. Esse é um dom da humanidade que todo ser humano tem. Tendo ou não uma crença pessoal, todos nós temos essa capacidade de abrir esse portal com a espiritualidade, tá? Então, a oração, ela tem finalidades infinitas, né? Então, você pode não só usá-la para se conectar e conversar, né, com a entidade, com o Deus a qual você serve, a qual você se conecta na sua religião. Você tem através da oração você tem esse caminho, essa via de mão dupla. Através dela, o seu Deus vai te trazer o caminho, a inspiração, vai te trazer aí a intuição daquilo que você precisa fazer. Às vezes também vai te trazer cura, vai te trazer aí auxílio nas áreas que você precisar de ajuda, tá? E também, através dela, você vai abrir ali um relacionamento. Então, a oração, ela também é como se fosse um telefone com a espiritualidade. Você abre a sua mente, você conecta a sua mente com o seu espiritual. Por exemplo, na projeção astral, quando a gente projeta o nosso eu, né, espiritual, muita gente entende que é uma conexão espiritual, mas na verdade não é o seu espírito que sai, ela é uma projeção da sua mente no espiritual. Você projeta o seu corpo pela sua mente, né, no espiritual, e lá você acaba desvendando aí o plano espiritual em várias alturas aí do plano astral,
né? E a oração, ela tem essa capacidade também. Você conecta, você transforma, né, tudo que ao seu redor com essa conexão que para alguns ela é muito forte, para outros nem tanto, né? Precisa de mais prática, precisa de mais tempo aí de relacionamento com a espiritualidade através da oração. Aí nós entramos naquela questão, mas qual é, quais são as finalidades, ou seja, quais são os reais poderes que essa conexão pode nos trazer? Bom, uma das finalidades é a proteção. Quanto mais próximo você está da entidade superior que você serve, mais presente aquele Deus estará de você. Então, se você tem a conexão aí com Adonai, como eu, por exemplo, quanto mais você ora a Ele, mais próximo Ele se torna. E quanto mais próximo Ele se torna, mais difícil torna-se tudo que possa te atacar, né? Porque Ele vai te proteger. Então, a oração, ela também é uma forma de proteção, ela também é uma forma de conexão profunda com o espiritual. E aí você me pergunta, mas só um Deus, né? Você só consegue se conectar com esse Deus. Eu vou usar aqui o exemplo, como eu falei, eu sou adepto ao panteão judaico, né? Judaico e cristão. Então eu posso, apesar de eu usar a magia, né, judaica, né, a magia de Salomão, a magia cerimonial, a conexão com Deus, ela acaba sendo, para mim, muito importante, tá? No começo, no meio, durante e no fim, né? Então, antes dos ritos da magia, eu convoco a força de Adonai, né? Eu faço uma oração, eu trago a presença de Adonai até mim, né? Com a oração. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar dentro da Goécia, né? A Goetia salomônica, né? Ela exige a presença de Adonai. Então nós vamos trabalhar aí os nomes de Deus, os 70. Nós vamos trabalhar aí, por exemplo, os anjos, que é chamado de anjos cabalísticos, né? Que carregam aí os 72 nomes de Deus. Nós vamos para frustrar os 72 dímons, né? Nós vamos trabalhar, por exemplo, os ritos, praticamente o rito inteiro da Goécia salomônica. Ela vai trazer aí, ela vai ser baseada em orações a Adonai, porque é Ele que nos dá a força, a autoridade e o poder para controlar os dímons, né? Então, a oração, ela não só é importantíssima e poderosíssima, como ela é essencial na maior parte das magias. Por exemplo, mas eu trabalho, por exemplo, nas magias de matriz africana, na Umbanda, Quimbanda. Lá você vai buscar, as pessoas ali adeptas, elas vão buscar o quê? Elas vão buscar a inspiração dos orixás, por exemplo, tá? Você vai chamar a presença de Oxalá, você vai chamar a presença de Ogum, de Xangô, né? Vai chamar a presença de Iemanjá, enfim, você vai chamar ali os orixás para que eles te auxiliem nas magias que você está trabalhando ali, né? Então, quando você busca as matrizes africanas, as matrizes que tem outros panteões, outros deuses aí, você vai chamá-los para auxiliar. Então você também vai fazer os seus ritos, as suas orações a eles, para que eles te auxiliem a realizar as magias e dar certo. Então, mas eu sou, sei lá, sou budista. Você vai orar a Buda para que ele te traga aí o êxito,
né? Você vai orar, né? Você vai buscar o auxílio da espiritualidade pelo nome do Buda, né? Então, cada religião, ela vai ter a sua forma de orar, a sua forma de oração, mas ela é um conceito unânime em todas as religiões. A oração é um conceito unânime, porque todos nós, né, todos nós que temos um conceito religioso, sabemos que a oração é uma chave, é a chave que nos liga e nos conduz à nossa entidade, ao nosso Deus, ao nosso Criador, tá? Dentro das suas, cada um tem, claro, a sua religião, tá? Eu falo pela minha, e eu posso dizer que dentro das minhas orações nunca, jamais faltou nenhum A e nenhum tio que ele não tenha me auxiliado. Então, a oração, ela é um dos fatores mais primordiais para qualquer iniciante na magia, para qualquer espiritualista que deseja conexão com o espiritual, para você, por exemplo, uma leitura de tarô. Às vezes você precisa orar antes para você receber a inspiração. Tem muitos casos que, por exemplo, eu tenho aqui alguns casos dificílimos para resolver. São pessoas espetaculares que estão passando por situações assim terríveis, e eu preciso orar, né? Eu preciso fazer, na maioria das vezes, eu preciso fazer uma oração antes de iniciar a consulta, porque eu preciso de inspiração, né? Para que não é só o dom da clarividência, não é só o dom de ler os oráculos. Você precisa de inspiração e, às vezes, você precisa de sabedoria para alcançar o melhor conselho para cliente, para pessoa que está te buscando. Então, a oração, ela tem infinitas serventias, né? Então, e ela é, sim, a ferramenta mais poderosa de qualquer magista, tá? É nela, através da oração, que a gente se conecta com a fonte espiritual, e é através dela que nós nos protegemos, né? Claro, nós temos os nossos ritos de proteção, as nossas magias de proteção, né? Tal como temos as nossas magias de ataque. Mas a gente precisa dessa conexão com o espiritual para que essas magias sejam muito mais fluídas, né? Então, quando eu vi recentemente uma pessoa falando que era um magista, né? Que era um magista poderosíssimo, que ele fazia, acontecia, e que ele não tinha panteão, que ele era ateu, que ele era que ele acreditava que toda magia era mental, e isso é um absurdo, porque uma coisa é você não ter uma religião específica, tal. Outra é você não acreditar, porque você não consegue construir uma magia, você não consegue construir uma relação espiritual se você não acredita, né? E se você não acredita no espiritual, você não pode trabalhar no espiritual, né? Porque não faz sentido. Você, por exemplo, dentro da Wicca, dentro da bruxaria, por exemplo, é falado com muita frequência na questão da intenção na magia. Então você vai fazer a magia, você vai ter uma intenção, e a magia, ela vai se potencializar de acordo com a sua intenção. Por exemplo, muitas pessoas têm uma extrema dificuldade de fazer magias de ataque. Por exemplo, magias de destruição, magias mais pesadas, eles não conseguem realizar com facilidade. Por quê? Porque precisa da intenção, do desejo de fazer mal, né? E muitas vezes a pessoa não tem, né? O magista, ele às vezes não tem essa capacidade de ficar neutro numa situação, então ele não consegue trabalhar de forma neutra, ou ele entra na ideia, ou ele não consegue realizar, e isso atrapalha muito, né?
Por quê? A intenção interfere muito. Então é muito importante, quando vai buscar esse tipo de linha, precisa encontrar um magista sábio, um magista também experiente, que consiga ministrar e até às vezes aconselhar o cliente, que às vezes ela nem precisa daquela magia de ataque, ela só precisa ali de uma harmonização para que aquela pessoa, em vez de você atacá-la, você só impeça ela de te fazer novos males. É de grande importância que nós tenhamos aí uma compreensão que a oração e a magia, elas estão conectadas, o espiritual está conectado, né? Então, quando a gente deixa de conectar a nossa vida com o espiritual e quer entrar na magia, a gente vai encontrar um obstáculo imenso, né? Porque tem aí uma grande diferença daquela pessoa que não crê no espiritual e trabalha com magia, e aquele magista que ele não só crê, como ele é um magista experiente que sabe transformar a realidade confiando no espiritual. Então, quando a gente fala de poder da magia, é unânime que você tenha uma fé, você tenha aí uma compreensão do espiritual e consiga aí conectar, né? E a oração é essa conexão com o espiritual na sua grande maioria das vezes. Então, se você ora, por exemplo, com um anjo, para você invocar um anjo, por exemplo, você tem que ler os salmos, você tem que fazer a convocação daqueles anjos com o conceito de oração. Então você vai falar com aquele anjo, mas muitas vezes a oração já conecta com aquele anjo. Muitas vezes você não precisa de uma oração, muitas vezes você não precisa de uma convocação inteira. Às vezes você só faz uma oração e o anjo já te escuta e ele já te ajuda, né? Isso você pode ver, por exemplo, os católicos, eles têm o costume de orar para os anjos, para o arcanjo Miguel, que eles chamam de São Rafael, São Miguel, São Gabriel, né? Que são os 3 anjos aí. Claro que tem outros arcanjos que você pode eventualmente orar e eles também vão te responder, tá? Não só necessariamente esses 3, né? O Uriel, por exemplo, que é o meu mentor, eu converso com ele com muito mais frequentemente através de oração, de contato até mais próximo, apesar que ele é bem mais próximo comigo, né? Então a gente tem um diálogo até mais próximo, mas se eu quiser falar, por exemplo, com o Micael, eu vou fazer uma oração, eu vou chamá-lo, tal. Se eu não conseguir fazer a oração, a convocação oficial dos arcanjos, eu vou fazer uma oração e ele vai ouvir. E ele, muitas vezes, ele vai responder e vai realizar o que você está precisando. Se for do nicho que ele trabalha, né? Ele vai te ajudar, né? Então, muitas vezes, aí entra já aquela questão de a magia patchwork, né? Que é a magia moderna, que trabalha muito essa questão da conexão mental com o espiritual. Então, o patchwork trabalha aí aquela, claro, que eles têm cada patchwork ele tem uma métrica, né? Ele tem ali algumas tarefas mentais que você tem que realizar. Então você vai pensar num cheiro, vai pensar numa imagem, vai pensar num som, né? E aí você vai conectar com aquele anjo, com aquele espírito especial, tá? Só que, por exemplo, essa conexão que todo ser humano já tem, já possui, né? Que é usada na oração, ela é, na verdade, o verdadeiro poder. Então, muitos dos casos, a gente nem precisa de uma convocação. Muitas vezes, o caso de uma pessoa pode ser resolvido só com as orações, né? Uma novena, trazendo aí uma oração sincera todos os dias, já realiza aí grandes feitos na vida de uma pessoa. Então, se você
está passando aí por uma situação complicada, tenta orar, tá? Inicialmente, vamos dizer que é o primeiro medicamento aí que você pode trazer numa situação é a oração, tá? Porque a partir do momento que você começa a orar, o espiritual começa a se aproximar de você, que você abriu esse canal, né, de comunicação com ele, e aí o espiritual vai começando a se aproximar de você, e esses problemas, por exemplo, problemas espirituais, costumam melhorar muito. Então, antes de você iniciar um trabalho de magia, de proteção, de quebra de magia, de exorcismo, às vezes a pessoa está com a casa cheia de fantasma, de morto, né, de obsessor. Então a pessoa precisa não só tirar esses encostos, mas também exorcizar a casa. O primeiro passo é justamente a oração. A pessoa que tem o hábito de orar, ela está muito menos propenso a estar sob efeito de espíritos, tá? Ela tem aí, claro, que magia, a gente sabe que muitas magias elas são extremamente traiçoeiras, perigosas, né? Então elas pegam a gente num momento ruim da vida e acaba entrando e destruindo tudo, né? Então, mas o primeiro caso é a oração. Se você quer sair de um problema, primeiro passo, né? Primeiro tratamento, o primeiro socorro é através da oração. Então, eu não vou me alongar muito, eu não quero deixar esse vídeo muito mais longo, mas resumindo, a oração ela tem um poder muito grande de fazer qualquer coisa. É uma conexão, é um canal de abertura de comunicação com o espiritual, com o divino, né? Então, se você precisa de auxílio, o primeiro passo é a oração. E o segundo passo sempre é buscar aí o auxílio, seja de um magista sério, né? Um magista sério, seja um auxílio aí de um representante da sua religião. Sempre importante a gente se conectar com aquilo que com a nossa crença, porque ela traz também o autoconhecimento. E a oração é um canal que você vai abrir com o divino, que cada vez que você ora fica mais forte, mais constante e mais clara a conexão. Então, se você precisa fazer algo, quando começa na magia, quando começa a estudar a parte oculta, né, no ocultismo, a filosofia da magia, você sempre vai precisar buscar aí a conexão com o espiritual, com aquilo que você acredita, com o seu divino, né? E lá você se conecta e usa dessa conexão para te inspirar, para aumentar a sua capacidade de compreensão de tudo aquilo que é bastante vasto, né? E que pode ficar vago na sua mente se você não ter a sabedoria da espiritualidade também, que é muito importante, tá bom? Então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu estou passando aqui sobre o poder da oração. E não esqueça de deixar o seu like aí e compartilhar com seus amigos. E se vocês têm aí o hábito de orar e tem aí alguma história com relação às suas orações, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de compartilhar com vocês alguns conhecimentos a mais. Muito obrigado pela audiência e que o Eterno esteja com vocês.